Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje vamos ter mais uma aula de História. O nosso tema de hoje será... Galera, para a gente entender a arte islâmica, a gente tem que entender aqui o processo de formação do islamismo. Então, a primeira coisa, dá uma olhadinha aqui na linha do tempo. Olha a Idade Média, é onde nós temos aqui o surgimento do islamismo, mais precisamente, olha só, na Alta Idade Média. Então, é um processo importantíssimo. O islamismo é um dos grandes monoteísmos que nós temos ainda hoje. É a religião entre esses três grandes monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islamismo, que mais cresce. Bem, por volta de 570, pessoal, nasceu o profeta Maomé, lá na Península Arábica, região desértica, onde nós tínhamos diversas tribos e a população era politeísta. Maomé, pessoal, era um mercador de caravanas que acabou entrando em contato ali com a cidade de Jerusalém. E esse contato com Jerusalém levou ali que ele conhecesse também tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é muito importante, gente. O islamismo ele é produto de um sincretismo. O que se misturou aqui para fazer nascer o islamismo? Misturou-se judaísmo, tradições árabes e cristianismo. Então, por exemplo, Maomé foi avisado que era o principal profeta pelo anjo Gabriel. Mesmo o anjo Gabriel que havia anunciado a Maria que ficaria ali grávida, né, do Filho de Deus. Jesus, por exemplo, é um profeta também para os islâmicos, mas não o principal profeta. Diante dessa conversa com o anjo Gabriel, né, e da certeza ali de que ele era o principal profeta, o que o Maomé fez? Foi a cidade de Meca, que era a principal cidade da Península Arábica, galera, e foi a porta da Caaba, que era um local de peregrinação ali dos povos árabes. Na Caaba, pessoal, nós tínhamos um panteão com 360 deuses, esculturas ali dos deuses, e também a Pedra Negra, que era cultuada também pelos povos árabes. Na porta da Caaba, o Maomé começou a defender o quê? Defender a existência de um único Deus, o monoteísmo. Foi perseguido, né, pelos grupos que controlavam a cidade de Meca, mais precisamente uma tribo chamada de Coraixitas. Por que o Maomé vai ser perseguido? Qual que é o grande medo dos Coraixitas, pessoal? O grande medo é que o Maomé converta a população ao islamismo e as tribos da Península Arábica parem de peregrinar até a Península Arábica, causando uma enorme crise econômica na região. Diante da situação, há uma tentativa de morte ao Maomé. Ele foge da cidade de Meca para a cidade de Iatrebe, cidade de Medina, posteriormente. Esse processo de fuga do Maomé, gente, ele é chamado de hégira. E ele é muito importante. Por quê? Porque aqui nós temos o ano 1 do islamismo, tá? Outra coisa, pessoal, nesse dia da hégira nós tivemos um eclipse solar, aliás, um eclipse lunar que foi previsto pelo Maomé e a lua ficou em formato crescente. E é por isso que a lua crescente, gente, junto com a estrela de 5 pontas, são símbolos do islamismo, da mesma forma que a cruz é símbolo aqui para nós cristãos. Bem, na cidade de Meca, aliás, na cidade de Iatrebe, ele converte a população ao islamismo, converte também tribos nômades, né, os beduínos, forma um exército. E com base ali num princípio chamado de jihad, que prega a expansão islâmica e também a luta interna para que você seja um bom islâmico, nós vamos ter a conquista da cidade de Meca em 630. O que o Maomé fez na Caaba, pessoal? Ele destruiu o panteão, afinal, agora eles serão monoteístas, mas manteve a Pedra Negra e manteve também ali o princípio de peregrinar a Meca pelo menos uma vez durante a vida. Galerinha, o islamismo tem 5 princípios básicos que vocês devem lembrar, tá? Monoteísmo, ir a Meca pelo menos uma vez a vida, na Caaba. Óbvio que se você não tiver condições, isso não será necessário. Jejuar no mês do Ramadã, ok? Jejum ali das 6 da manhã às 6 da tarde. Orar 5 vezes ao dia, voltado para Meca, e dar esmolas. Galerinha, outra coisa importantíssima que a gente precisa analisar aqui antes de falar da arte islâmica
é a expansão territorial, esses efeitos da expansão sobre os árabes. O árabe, pessoal, ele domina a Península Arábica de forma muito rápida, só que a Península Arábica, gente, é um local desértico. Com a ascensão do islamismo, a centralização política, nós teremos um processo de crescimento demográfico. A população cresce de forma muito rápida, mas começa a faltar áreas produtivas. Então há necessidade de expansão agrícola. Esse é um dos fatores para os árabes dominarem territórios. Segundo fator, pessoal, a busca de riqueza, a pilhagem. Então eles vão atacar cidades cristãs, por exemplo, em busca dessa riqueza. Outro fator, a jihad, a ideia de você expandir o islamismo. E também os árabes aproveitaram ali o enfraquecimento de diversos reinos europeus, reinos germânicos aqui na Alta Idade Média, para poder submetê-los. Dominaram, olha o mapa, ó, o norte da África, a Península Arábica, grande parte da Ásia e também a Península Ibérica. E por que isso é importante, pessoal? Porque o árabe, ele tem uma capacidade de assimilação gigantesca. Então, o povo que é conquistado, ele não é destruído a sua cultura é preservada, o árabe vai aprender com esse povo conquistado, vai proteger esse conhecimento e depois ele vai difundir esse conhecimento. Então, o que ele aprende, por exemplo, lá na Ásia, ele difunde na Europa. O que ele aprende na Europa, norte da África, ele difunde na Ásia. Então ele é um grande transmissor do conhecimento, isso é muito importante, tá, pessoal? Você está olhando aqui uma imagem, por exemplo, do árabe, ó, promovendo ali uma necrópsia, isso é uma iluminura, né? Quando você tem ali um texto e a imagem explicando o texto. Gente, o árabe está estudando anatomia. Se você profanasse corpos na Europa Ocidental, aqui na Idade Média e mesmo na Idade Moderna, isso seria passível da condenação à morte. Enquanto isso, o árabe já está fazendo avanços na medicina, tudo bem? Isso é muito importante porque esse sincretismo, gente, vai ajudar no processo de desenvolvimento cultural dos povos árabes. Bem, vamos lá. Com relação à pintura e à escultura, pessoal, os artistas tiveram uma enorme limitação. Por quê? Porque se combate a idolatria. Então eu não devo retratar cenas religiosas, né? Eu não devo cultuar imagens. Então isso acaba ali limitando a produção de esculturas e também de pinturas. Mas a gente pode destacar na pintura os chamados arabescos, que eram extremamente decorativos, eram pinturas abstratas ou com formas geométricas, que serviam para decorar ali mesquitas, vasos, túmulos. Dá uma olhadinha aqui em algumas imagens, você com certeza já entrou em contato com arabescos. O árabe também vai se dedicar à caligrafia ornamental, né, com uma escrita ali muito bonita, igual você está vendo aqui. Na literatura, a gente destaca ali alguns livros muito importantes, 2 deles são sagrados aqui para os islâmicos, o Alcorão, os livros de ensinamento aí do Maomé, que ele recebeu do anjo Gabriel, e a Suna, que são os livros, que é o livro de tradição, aliás, o livro das tradições árabes. A gente tem um outro livro também muito famoso, que é As Mil e Uma Noites, um livro muito legal aí de se ler. Na filosofia e na medicina a gente vai ter um desenvolvimento enorme, a gente destaca o Averroes e o Avicena. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó, que está lá próximo da Capela Sistina, lá no Vaticano, um afresco feito pelo Rafael. Aqui ele homenageia os grandes nomes da filosofia na antiguidade, mas ele também acaba enaltecendo o Averroes. Você vê aqui o Averroes, ó, no cantinho, né, de turbante, sendo homenageado. Por que ele foi homenageado pelos cristãos? Por conta dessa ideia que eu falei para vocês. Muito do que o europeu aprendeu aqui no fim da Idade Média, pessoal, é por conta dos ensinamentos árabes, tanto na agricultura, quanto na medicina, quanto na filosofia. Então, é uma homenagem a eles. Nós destacamos também a arquitetura, tá, pessoal? Na arquitetura, nós vamos ter uma enorme influência ali dos persas e dos bizantinos, que construíam palácios gigantescos, que construíam aí túmulos também enormes, e nós teremos a utilização ali, ó, de cúpulas, de minaretes e de zimbrórios, que eu estou indicando aqui para vocês também na imagem, tá? Destacamos também o exterior e o interior ricamente decorados, tudo muito luxuoso, e as principais construções serão mesquitas e túmulos. Com relação à mesquita, pessoal,
eu destaco para vocês que a mesquita ela tem uma parede diferente. Essa parede diferente ela chama-se Qibla. Um dos princípios básicos do islamismo que eu falei para vocês é orar 5 vezes ao dia. E você tem que orar voltado para Meca. Então a Qibla é a parede que é decorada de forma diferente porque ela é o lado que está apontado à cidade de Meca. Tudo bem? Túmulos também importantíssimos foram construídos, né? A gente destaca, por exemplo, o Taj Mahal, lá na região da Índia. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!